Evangelho de Lucas, o capítulo de número 18, o verso de número 35 até o verso de número 43. Esse texto aqui já foi falado nessa noite. O cego de Jericó já foi cantado aqui pelo nosso presbítero Daci. Sinal que o Senhor quer falar acerca desse texto ao meu e ao teu coração. Esse texto, em algumas outras oportunidades, já compartilhei com os irmãos na semana. Mas aí eu estava alguns dias e eu fiquei meditando em algumas outras coisas, na qual o Senhor ficou ministrando ao meu coração nesse texto. Eu disse, eu vou tentar compartilhar em uma outra oportunidade, compartilhar novamente esse texto, porque acredito eu que o Senhor, Ele todos os dias quer falar ao meu e ao teu coração através da sua palavra. O cego de Jericó se encontra Lucas capítulo 18, verso 35 até o 43, que diz, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meus irmãos, esse é um texto, acredito eu, que é muito conhecido dos irmãos da igreja. Como hoje nós já ouvimos esse texto ser cantado em um hino da nossa harpa cristã. Mas é um texto na qual eu acredito, meus irmãos, que nós podemos extrair muitas coisas para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. Quando o texto vai falar no verso de número 35 do capítulo de número 18, ele fala que, acontecendo que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Eu estava vendo, meus irmãos, acerca desse personagem bíblico, o cego de Jericó, que ele se enquadra muito bem na nossa natureza humana. Estava analisando este homem esse que não somente sofria de uma doença, que era a cegueira, mas também sofria a necessidade física do bem material. Todos nós, acredito eu, possa ser, se ainda não passou, possa ser que ainda vai passar por um momento difícil na sua vida acerca da sua saúde. Todos nós estamos sujeitos. E todos nós, acredito eu, que já passamos, se não passou, glória a Deus, mas acredito que ainda possa ser que você passe uma necessidade de um bem material. Nós vemos aqui este homem, e quando nós vemos esse personagem bíblico, ele se enquadra muito bem no que diz respeito ao ser humano. Alguém que está sujeito às aflições, está sujeito às angústias, está sujeito aos momentos difíceis, está sujeito não somente a passar por uma enfermidade, mas também sofrer a necessidade de um bem material. Acredito eu que todos nós aqui, meus irmãos, estamos sujeitos a passar por isso. E eu estava analisando, porque esse texto, ele mostra muito bem dois personagens. O cego de Jericó, que de uma certa forma simboliza o ser humano, e o Senhor Jesus, aquele que simboliza a salvação. Aquele que pode mudar o quadro de história, que pode mudar a minha e a tua vida. E o verso, meus irmãos, de número 35, se você puder acompanhar na sua Bíblia, para você poder guardar esse texto no teu coração. Ele fala deste homem que está à beira do caminho, sofrendo por conta da enfermidade e também sofrendo porque era um mendigo. E quando eu olho, meus irmãos, para o ser humano, e em muitas das vezes, possa ser que não está mendigando porque está passando por um momento de dificuldade financeira. Mas quantos, muitas das vezes, estão mendigando a atenção de alguém? Estão mendigando o amor de alguém? Quantos, muitas das vezes, não passa nenhuma necessidade física? Tem um bom emprego,
não falta nenhuma necessidade física, mas muitas das vezes no seu coração ele sofre o desprezo e muitas das vezes mendiga a atenção de alguém. Mas este homem, ele tem um encontro com alguém que suple a necessidade dele. E este alguém na qual ele encontra, na qual nós vamos ver ao decorrer deste texto, não é um ser comum. Não é um ser qualquer. É aquele na qual um dia eu e você tivemos um encontro. E por que, meus irmãos, muitas das vezes você se angustia, se preocupa porque está sendo desprezado? Porque muitas das vezes você está correndo atrás da atenção de alguém, se você encontrou aquele que é o bom pastor. E é aquele na qual prometeu estar conosco todos os dias. Eu estava usando esse texto para ali trazer uma mensagem na pracinha, e estava dizendo para aquelas pessoas que passam e nos ouvem. Muitas das vezes nós procuramos e mendigando a atenção de alguém que nos decepciona. Que possa até em algum momento nos dar atenção, mas são momentos passageiros. Mas este na qual o cego tem um encontro, é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E este, meus irmãos, na qual nos promete estar conosco todos os dias, é aquele na qual não nos deixa, por mais que seja o dia de alegria ou momento de tristeza. Os irmãos, acredito eu, que todos nós aqui já passamos, hoje tivemos uma experiência de estarmos ali no momento de alegria, um momento de bonância, estarmos ali cheio de amigos, cheio de pessoas ao nosso derredor. Mas quando o momento do desprezo, quando o momento da dificuldade vem, quando o momento na qual nós dizemos aí, né, usamos a expressão, quando o sapato aperta, todos os amigos nos abandonam. Mas o que o Senhor Jesus quer nos dizer nesta noite, que aquele na qual um dia nós tivemos um encontro, é aquele na qual não nos deixa. E nesta noite eu quero te dizer através desta palavra, não turbe o vosso coração, não fique preocupado quando muitos te desprezarem. Se lembre que você tem um Deus, se lembre que você encontrou Jesus. Se lembre que um dia possa ser que você estava à beira do caminho mendigando, mas Jesus passou, te encontrou e te chamou. Você é especial para o Senhor. Jesus parou para esse cego quando ele clamava. E Jesus também um dia parou para mim e para você. No verso de número 36, meus irmãos, vai dizer que, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Verso 37 vai dizer, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. O que eu aprendo, meus irmãos, e quero compartilhar com você nesta noite, é o que eu aprendo no verso de número 37, que a mensagem gera fé. A palavra de Deus é quem gera fé no meu e no teu coração. Não é uma ideologia, não é um pensamento, não é uma ideia que gera e cria fé em nosso coração, mas é a mensagem do Senhor Jesus. Este homem, ele estava à beira do caminho, enquanto passava uma multidão, e disseram, Jesus o Nazareno está passando. Ou seja, anunciaram que Jesus estava passando. E você vê no verso de número 38, ele começa a clamar. Ele começa a clamar reconhecendo e dizendo, aquele que está passando é quem pode mudar a minha vida. Aquele que está passando no caminho é que pode mudar o quadro na qual eu estou vivendo. O que eu aprendo, meus irmãos, com este homem, é que a mensagem de Jesus, as boas novas, é que gera fé no meu e no teu coração. Você está aqui, meu irmão, não é porque você é bonito, não é porque você se veste bem, não é porque você fez uma faculdade ou porque você possa falar melhor do que eu, de forma alguma. É porque um dia você ouviu a mensagem de Jesus, a mensagem que gera fé. E o Senhor te convenceu do teu pecado e te trouxe para a sua presença. Foi a mensagem. Mas eu também analiso, meus irmãos, nesse texto,
que havia dois tipos de pessoas: aqueles que pregavam, aqueles que anunciavam que Jesus estava passando, e também tinha aqueles que impediam do cego de ir até Jesus. Você vê que no verso de número 39, quando ele clamava, no verso de número 40, alguns pediam que ele se calasse. Ou seja, nós vemos no texto dois tipos de pessoas: aqueles que estavam anunciando Jesus, o Nazareno, e aqueles que impediam do cego chegar até Jesus. E num dia adequado como hoje, culto de missões, eu te faço a pergunta: que tipo de crente você é? Será que você está naquele grupo que está anunciando, que está pregando, que está dizendo Jesus está aqui, Jesus pode fazer algo na tua vida? Ou você é aquele que está impedindo que almas, que vidas cheguem até o Senhor Jesus? Eu te faço essa pergunta e que você possa perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo? E que nesta noite, no culto de missões, nós possamos nos despertar para nós podermos nos enquadrar neste tipo de pessoas, tipo de crentes, de cristãos que estão anunciando Jesus, que estão pregando que Jesus salva, que Jesus cura. Nós temos que entender, meus irmãos, que não é nós, por mais que nós possamos saber um pouco, possamos ter algum conhecimento, mas que nós possamos entender que é Jesus, aquele que nós anunciamos, que pode transformar vidas. Você é prova viva que Jesus transforma. E você tem por direito, meus irmãos, de proclamar esta mensagem. Quando nós vemos aquela parábola na qual o Senhor Jesus vai falar do filho pródigo, e muitos acham bonito, porque muitos pregam tão somente a volta do filho que foi e voltou para casa, que foi para o mundo, desperdiçou toda a riqueza do pai e um dia voltou. Mas se esquecem de ler o texto todo, mas o texto se inicia em um momento na qual o Senhor Jesus está junto com vários pecadores, e ali os escribas, os doutores, aqueles homens que tinham o dever de proclamar a mensagem, começaram a criticar. Este homem fica com vários pecadores. Aí Jesus inicia falando sobre os dois filhos: aquele que estava na casa e aquele que foi. E aquele que estava na casa se entristeceu, não aceitava ver a volta daquele que foi e voltou. Ele começa a murmurar, começa a criticar. E aí o Senhor Jesus, falando na parábola, diz, o pai falando para o filho: você sempre esteve em casa comigo, tudo que é meu é teu. E muitas das vezes nós temos nos enquadrado naquele tipo de irmão mais velho. Nós temos impedido que muitos alcancem a mensagem de Jesus. Muitas das vezes, por acharmos que nós fomos alcançados pelo Evangelho, ou porque Jesus nos alcançou, outras pessoas não podem ser alcançadas. Quantos de nós, muitas das vezes, olha para aquele que está no mundo e começa a criticar? E o que nós deveríamos fazer era anunciar: Jesus, o Nazareno está passando. O cego, ele enfrentou isso, meus irmãos. Muitos olharam para aquele que estava à beira do caminho e não deram a ele a oportunidade, ou sequer o direito de ser alcançado pela mensagem. Começaram a criticar e dizer que ele não incomodasse o mestre. E quantos de nós, meus irmãos, não temos nos enquadrado e agido desta forma, impedindo que almas alcance o Senhor Jesus? E no verso, meus irmãos, de número 38, ele começa: então o clamor dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendo no verso de número 38 a importância do clamor, a importância que nós temos que dar ao clamar ao Senhor Jesus. Porque possa ser que muitas das vezes nós clamamos por aquele que possa nos prometer algo, mas não venha cumprir na nossa vida.
Mas este homem é aquele, meus irmãos, que reconhece. E diz, aquele que está passando, aquele que pode fazer algo na minha vida. E você analisa, meus irmãos, no verso de número 37, ele reconhece o Senhor Jesus. E ele usa a expressão, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego, meus irmãos, viu o que muitos não viram. Ele usa a expressão, uma expressão messiânica, reconhecendo que aquele era o Messias. Muitos estão aí, meus irmãos, todo arrumadinho, bem de saúde, como aqueles que estavam acompanhando Jesus, mas muitos não reconheceram quem era aquele. Muitos duvidaram daquele que pregava a mensagem do céu, mas o cego, ele reconheceu. Aquele é o Messias, o prometido, aquele na qual nós ouvimos falar. Será que você, meus irmãos, tem reconhecido o Senhor Jesus? Será que você tem reconhecido aquele na qual nós ouvimos falar e tem clamado a Ele dizendo, aquele que pode fazer na minha vida é o Senhor Jesus, é o Messias, é o Salvador? Que nesta noite, meus irmãos, nós possamos aprender através desta palavra, reconhecer o Senhor Jesus. Muitos estão na casa, mas ainda não reconheceram o Jesus misericordioso. Como a parábola que citei dos 2 filhos, do filho pródigo, o que estava em casa não reconhecia o pai. Não reconhecia que o seu pai era misericordioso ao ponto de abraçar aquele que foi e voltou. E muitas das vezes estão na casa, mas ainda não reconhecem o Jesus misericordioso. E ele reconhece, usando o título de Jesus, o Nazareno, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você pode também analisar e aprender no verso de número 37, que ele não usa de outra expressão para chamar Jesus. Ele poderia muito bem, meus irmãos, dizer, olha a minha situação, você não tem pena de mim, estou sofrendo. Mas ele usa de misericórdia, ele usa de humildade para chegar até Jesus. O segredo, meus irmãos, para chegar até Jesus, é usar de misericórdia. Muitos estão aí dizendo, eu tenho direito porque eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus. O Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida. Muitas das vezes se acha a última bolacha do pacote e começa a dizer, cadê, Senhor, as promessas? Mas nós aprendemos com o cego. Olha aí, meus irmãos, você está aprendendo nesta noite com o cego. Nesta noite o Senhor, Ele usa de um cego para nos ensinar que nós devemos usar de humildade para chegar até Jesus. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O verso de número 39 vai dizendo, e os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que o texto nos ensina, o que o Senhor Jesus nesta noite nos ensina, é por mais que seja a multidão, por mais que seja os problemas na qual venha querer nos parar, o segredo é clamar com insistência. Clame ao Senhor Jesus. Irmão João Vitor, você não sabe o que eu estou passando, continue clamando. Irmão João Vitor, você não sabe o problema que eu estou enfrentando na minha casa. O segredo é clamar. Continue clamando ao Senhor, ao nosso Deus que é misericordioso. E o que eu aprendo no texto, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, Ele para o clamor. O Senhor, Ele não somente para quando você está num momento de alegria, louvando, quando você está num momento de alegria, glorificando, mas nesta noite o Senhor, Ele nos dá 2 escolhas, ou você clama, ou você perece. A escolha é sua. Ou você continua à beira do caminho, sofrendo,
os problemas da vida, se lamentando, muitas das vezes se fazendo de coitadinho, ou começa a clamar. O segredo e o qual o Senhor nos ensina nesta noite é: clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus com insistência, por mais que muitos queiram impedir o teu clamor. Clame ao Senhor Jesus. Nós analisamos no trimestre passado sobre o ensino progressista, sobre a ideologia de gênero, sobre vários assuntos que, de uma certa forma, estão vindo contra a igreja do Senhor. Muitos problemas têm se levantado, meus irmãos, impedindo a igreja do Senhor Jesus. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, Ele me diz e te diz nesta noite, que por mais que seja a ideologia, os pensamentos na qual estão querendo implantar contra a igreja, nós vamos continuar clamando ao Senhor Jesus. Por mais que seja a multidão, por mais que seja a multidão dos problemas na tua casa, na tua vida, os teus filhos estão desviados, o teu marido ainda não serve ao Senhor, você está desempregado, mas coisa boa é aquele que ouviu a mensagem e deu crédito e começa a clamar. O Jesus na qual eu aceitei é o Deus na qual pode transformar a minha vida. O que eu quero te dizer também através deste texto, a você que já aceitou ao Senhor Jesus, você que possa estar nos vendo aí da sua casa através da transmissão, você possa dizer: eu já servi ao Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas a multidão dos problemas tem sido tão grande, na qual não tenho tido força. Mas nesta noite o Senhor Jesus, Ele fala ao meu coração, Ele fala ao teu coração. Não era para você estar aqui, como tem aquele hino que os irmãos gostam de cantar. Nem era para você estar aqui, mas Deus mandou aí, que as irmãs que louvam. Ou seja, não era para nós estarmos aqui. Um dia nós estávamos à beira do caminho, mas Jesus, o misericordioso, passou e nos ouviu e operou as maravilhas, operou bênçãos, fez o milagre na minha e na tua vida. Possa ser, meus irmãos, que aquele cego esteja indo para aquele local, foi para a beira do caminho, cumprir com a sua agenda, como de costume, pedir esmola. E possa ser que ele pensou: mais um dia, na qual estarei mendigando. Possa ser que você adentrou por esta porta dizendo: hoje é mais um domingo. Mas para aquele cego não foi um simples dia, porque Jesus, aquele que faz milagre, passou. Possa ser que você está dizendo: mas é mais um dia na qual eu vim para o culto, ouvi uma mensagem. Mas possa ser o dia na qual o Senhor reservou para operar o milagre, na qual você tanto espera, na qual você tanto necessita. Basta você clamar ao Senhor com insistência: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque Jesus que parou para o cego, Ele não mudou, e nesta noite Ele pode parar para você também. Muitas das vezes nós enfrentamos problemas, meus irmãos, e achamos que o Senhor Jesus não vai parar para mim, não vai parar para você. Mas Jesus para sim. E o que eu aprendo no texto, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, Ele não somente para, mas também Ele para e procura ali criar um relacionamento. Porque o Senhor Jesus, Ele manda buscar aquele homem e diz: o que queres que te faça? Você acha que o Senhor Jesus não sabia muito bem o que aquele homem necessitava? Muito bem, o Senhor sabia sim. Mas quando Jesus, meus irmãos, Ele faz a indagação àquele cego, Ele me ensina que o Senhor é o Deus que procura criar relacionamento. E nós aprendemos no texto a importância do clamor. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós lemos, é o Senhor falando conosco. Mas quando nós abrimos a nossa boca e nós clamamos ao Senhor, é nós falando com Ele. É nós falando com o Senhor Jesus. E é a porta, ou seja, a instrução na qual o Senhor nos dá para nós criarmos um relacionamento com o Senhor.
O Senhor faz aqui a indagação a este homem, o que queres que te faça? E ele vai e fala a sua necessidade. Ou seja, o Senhor nesta noite, Ele diz para você: eu estou procurando relacionamento com você. Eu estou procurando ter um relacionamento com você, mas você não tem clamado. O Senhor Jesus poderia muito bem, do primeiro clamor, da primeira oportunidade, ter parado para aquele homem. Mas o Senhor ensina aquele homem: clama um pouco mais, me chama um pouco mais. E nesta noite, o que o Senhor nos ensina nesta noite é isto: clama um pouco mais. Irmão João Vitor, você não sabe o quanto eu tenho clamado ao Senhor, mas você ainda não observou a intimidade que você tem com Ele? Porque através deste clamor, através da tua oração, você tem criado um relacionamento com o Senhor Jesus. E o relacionamento, meus irmãos, na qual nós criamos através da oração, teologia nenhuma pode nos proporcionar. Por mais que você faça um curso de teologia, se forme na Mackenzie, você não vai ter as experiências que você tem quando você ora. Quando você dobra o seu joelho, quando você clama ao Senhor Jesus. Ou seja, nesta noite, é uma noite na qual nós poderíamos trazer uma palavra de despertamento para a obra missionária. Mas a palavra nesta noite, na qual o Senhor trouxe para mim e para a tua vida, é de relacionamento, é de oração, é de comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele requer de mim e de você: crie um relacionamento com Ele. Crie um relacionamento com o Senhor Jesus. E quando nós vamos ver aí, no verso 41 em diante, ele diz, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Nós vemos um homem cego, e possa ser que este homem sofresse não somente da doença física, ou seja, da cegueira, mas possa ser que sofresse de uma depressão por conta do sofrimento na qual este homem estava sofrendo. Mas você ver um homem determinado. Você ver um homem que não para diante aos grandes problemas, a multidão que pedia que ele se calasse. E você também ver um homem com objetivo. O que o Senhor Jesus nos ensina através desta mensagem, meus irmãos, é que você necessita ter objetivos. Crie relacionamento com o Senhor, meus irmãos. Crie relacionamentos com o Senhor, mas que sejam relacionamentos na qual você tenha objetivos, que você dobre o seu joelho e diga a sua necessidade. Porque o Senhor Jesus é aquele que é poderoso para operar em nossas vidas. Este homem possa ser que ele tenha acordado um dia como você acordou hoje no domingo e tenha dito: é mais um domingo, vou para a feira e à noite vou cumprir com a minha agenda e vou para a congregação do Glicério. Um dia, meus irmãos, eu acordei também desta forma. Eu acordei um dia de quarta-feira, lembro-me como o dia de hoje. Um dia eu vendia peixe nesse tempo, porque tudo que você pode imaginar eu já vendi no Ceará. E nesse dia eu estava vendendo peixe e eu disse assim: vou lá vender os meus peixes. E eu lembro lembro até o trajeto, e eu vinha de moto e algo de repente colocou no meu coração um desejo de aceitar Jesus. Eu disse: é hoje. Hoje eu vou aproveitar a oportunidade que Jesus me deu. Para os irmãos que já ouviram um pouco da minha história, eu era um católico bem assíduo, praticante, e eu tinha algumas funções, e tinha um pastor de uma Assembleia de Deus da minha cidade, me conhecia, e ele me chamava de o menino do sino, porque a minha função era de bater o sino para a hora da missa. E aí ele dizia assim: irmão João Vitor, quando você vai tomar a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu disse: quem sabe um dia, pastor. E eu lembro que quando foi setembro, estava iniciando os festejos do padroeiro daquela capela onde eu tinha a função de bater o sino. Ali era São Vicente de Paulo, o patrono ali do bairro. E eu disse assim para o pastor Valdir:
pastor Valdir, quando terminar os festejos, que vai terminar no dia 17 de setembro, aí eu aceito a Jesus. Deixa eu terminar ali a minha agenda. Mas quando foi no dia 7 de setembro, eu estava vendendo peixe, quando veio aquele desejo de dizer, hoje eu tenho que aceitar Jesus. Eu não posso de forma alguma esperar para acabar os festejos de São Vicente. E naquele dia, meus irmãos, era um dia de quarta-feira, não tinha culto, e eu disse, meu Deus, como eu faço para aceitar Jesus? Hoje não tem nenhuma igreja aberta na minha cidade. E naquele dia, aquele desejo começou a arder no meu coração, e aquele desejo de aceitar Jesus, e eu dizia, eu não posso perder a oportunidade, tem que ser hoje. E eu lembro que não tinha culto na cidade, e eu não sabia que era só ir na casa de um irmão e pedir que o irmão orasse. Eu imaginava que tinha que ser num culto, ali no momento do clamor, e eu disse, tem que ser hoje. E eu lembro, fui ver a agenda, porque eu não era crente, mas eu sempre ia para os cultos. Eu disse, hoje tem um culto numa comunidade. Uma comunidade era mais ou menos 15 quilômetros da cidade. E nesse dia, parece que é uma coisa, meus irmãos. Nesse dia, a minha moto deu um problema, e eu disse, meu Deus, eu tenho vergonha de pedir a moto dos outros emprestada, mas como é que eu vou chegar lá nesse culto? É tão longe, mas eu quero aceitar Jesus hoje. E naquele dia, meus irmãos, eu lembro que eu pedi a um primo meu, disse assim, tem como você ir comigo lá na comunidade de Caraúbas, porque hoje tem um culto e eu tenho que ir lá. E ele disse, ô João Vitor, não dá para ir não, porque eu tenho um compromisso. E eu fiquei triste, angustiado. Eu disse assim para o meu patrão, me empreste a sua moto, porque eu tenho que ir. Meus irmãos, para você ver, parece que algo... quando eu leio esse texto, eu começo a viajar no tempo e lembrar o dia que eu aceitei Jesus. E eu peguei a moto do meu patrão emprestado e fui até uma localidade. Andei 5 quilômetros. E quando eu cheguei até uma localidade, a moto do meu patrão era uma moto nova e essa moto parou. E eu fiquei no escuro, meus irmãos, na beira do caminho. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Não, esse negócio de crente é loucura, eu tenho que ir para casa. Mas o desejo, meus irmãos, começou a arder no meu coração, dizendo, você tem que ir. E já era às 19 horas, eu disse, meu Deus, já começou o culto, como é que eu vou chegar? Meus irmãos, se você ver, parecia cena de filme, aquelas novelas dramáticas, e lá vem eu empurrando a moto de volta para a cidade, porque não consegui chegar até a localidade. E eu estava triste, eu disse, meu Deus, era hoje que eu ia tomar a decisão, porque fiquei adiando, mas no dia que eu disse que ia aceitar Jesus, começou esse monte de problema. E aí lá vem eu com a moto, empurrando essa moto. Quando eu cheguei na casa do meu patrão, ele disse, o que é que houve? Eu disse, a sua moto não pegou de jeito nenhum. E aí ele foi, ligou a moto, eu disse, está aí a moto funcionando? Eu disse, meu Jesus. Mas eu disse, não vou mais não. Quando eu ia para casa, o meu primo, Gabriel, possa ser que ele está me vendo, e ele se lembra muito bem desse dia, e aí eu encontrei ele e disse assim, e aí Gabriel, tu foi teu compromisso? Não, fui não, deu certo não. Ele, vamos, tu não quer ir não? Eu te levo lá para onde tu ia. Eu disse, ô Glória, vamos. Nós fomos para o culto. Aí ele foi, me levou nesse dia para o culto. Quando eu cheguei, aquele missionário que eu já citei para os irmãos, que estava na minha cidade, estava pregando. Ele começa a pregar, a falar de Jesus, e eu não vi a hora, meus irmãos, do culto terminar, para ele fazer o apelo e eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entendia, meus irmãos, que a oportunidade na qual o Senhor Jesus tinha me dado era naquele dia, e eu não podia de forma alguma desperdiçar. Era aquele dia na qual o Senhor tinha preparado. Eu estava ali, ansioso para terminar o culto e ele fazer o clamor, fazer o momento do apelo. E ele não fez o apelo. Acho que de tantas vezes ele me vê e dizer, ele não aceita Jesus, eu não vou fazer o apelo. Estava eu de visitante e ele não fez o apelo. E os irmãos terminaram o culto e tudo mais. Eu disse, o irmão não fez o apelo, como é que eu vou aceitar Jesus? Estava eu e os irmãos, o diácono ali, e estávamos ali na porta, já fechando a igreja para a gente voltar. E aquilo dentro do meu coração ardendo, aquele desejo de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Mas ninguém perguntava se eu queria Jesus. E eu disse assim para o diácono Raimundo, e ele disse, irmão João Vitor, quando você vai aceitar Jesus? Eu disse, eu queria aceitar Jesus hoje. Naquele momento foi um momento tão alegre. Eu tomei a decisão de entregar
entendi que aquele dia era o na qual o Senhor tinha preparado. Era a grande oportunidade na qual o Senhor tinha. Eu lembro, meus irmãos, que eu fui muito criticado porque eu não esperei terminar os festejos de São Vicente. Lembro que naquele dia eu aceitei a Jesus e os irmãos ali oraram. E eu cheguei na casa e falei: mãe, aceitei Jesus. E ela ali ficou sem entender. E ela disse: mas tu não já é da igreja católica e tudo mais? Eu disse: não, agora eu sou crente. Eu sofri muito, meus irmãos, crítica. Aqueles que diziam ser meus amigos, muitos diziam: isso é louco, isso é loucura. A doidice dele, né? Toda a vida na igreja católica, agora ele inventou de ser crente. E eu lembro que quando eu passava, descia nas primeiras semanas, que eu descia a rua para ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu via as pessoas gritando, dizendo: João Vitor, tu ficou louco. No momento eu me entristeci, mas hoje eu entendo que eu sou louco. Eu aceitei a loucura da mensagem de Jesus. Porque a loucura é mensagem de Deus, ela é poder de Deus. Você, meu irmão, possa aproveitar a oportunidade na qual o Senhor Jesus te deu. Possa ser que você está indagando: mas eu não sei, meu João Vitor, vai demorar a oportunidade. O dia na qual o Senhor preparou ainda está demorando, mas possa ser que é hoje a oportunidade. Eu disse para o pastor Valdir: é depois do dia 17 de setembro que eu vou aceitar Jesus. Mas Jesus disse: não, João Vitor, é dia 7 de setembro. Verdade, meus irmãos, o Senhor preparou para mim e para a tua vida já está marcado no calendário do Senhor Jesus. E a tua bênção já está marcada no calendário de Jesus. O cego, de forma alguma, meus irmãos, ele desperdiçou a oportunidade, porque ele entendeu que era aquele o dia na qual o Senhor tinha preparado. Possa ser que o inimigo da minha e da tua vida possa estar dizendo: não há jeito, não há solução, não é o dia. Possa ser que Satanás tenha tramado algo contra a minha e a tua vida, dizendo: é o fim, não tem mais nada o que fazer. Possa ser que o cego, quando acordou naquele dia, dizendo: é mais um dia que eu vou para a beira do caminho mendigar esmola, sofrer a crítica, sofrer o desprezo. Possa ser que você está dizendo: é mais um dia na qual estou sofrendo, mas possa ser, meus irmãos, porque seja esse o dia na qual o Senhor possa ser que Satanás tenha dito: vou tragar a vida do presbítero da Síria com enfermidade. Mas o Senhor de Jesus é aquele que diz: eu aceitei Jesus naquele dia. Me lembro muito bem que o cooperador, o diácono Raimundo, que estava dirigindo aquele trabalho, ele disse: irmão João Vitor, sabe por que naquele acidente que você teve, que você ficou em coma, que você perdeu a visão, que você quase morre, sabe por que você não morreu? Porque Jesus tinha preparado. Ele começa a falar ali com a sua esposa, a irmã Luzia, dizendo: você não morreu porque Jesus tinha grandes coisas na tua vida. E eu digo hoje para você: sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que diante os problemas, diante as dificuldades, você ainda não morreu? Você ainda não foi sucumbido? Porque na agenda do Senhor Jesus está marcado o dia na qual Ele irá te encontrar e Ele irá parar para o teu tempo. Que você possa aprender com esta mensagem a importância do clamor. Que você continue clamando ao Senhor Jesus